Você já está cansado de passar o dia inteiro em frente às telas, assistindo vídeos, séries, filmes, redes sociais, e no fim ter aquela amarga sensação de que seu tempo foi desperdiçado? Sente que tem algo errado, mas não sabe dizer ao certo o quê? No vídeo de hoje eu tenho a missão de apresentar a você alguns motivos de por que você deveria começar a controlar o seu tempo em frente às telas e principalmente começar a filtrar o tipo de conteúdo que você consome. Se esse vídeo for útil a você, ao final, não precisa ter pressa, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim você ajuda esse canal a crescer e chegar a mais pessoas, para que elas também possam ser ajudadas de alguma forma. Sem mais enrolação, vamos começar. Me chamo João Lucas, sou professor e há alguns anos me dedico ao estudo da filosofia e literatura. E para deixar esse vídeo minimamente organizado, escrevi um roteiro elencando 5 motivos. Vamos começar. Primeiro motivo: disfunção intelectual. E o que eu quero dizer com isso? Usei um termo mais complexo, um termo mais acadêmico, mas eu vou tentar simplificar para vocês. Deixarei aqui, aparecendo do lado do meu rosto, uma tabela da recomendação pediátrica, ou seja, de alguns médicos, do consumo de tela para crianças. Vai desde crianças de 0 anos até adolescentes, até chegar na vida adulta já com 18 anos. E conforme vocês podem ver no decorrer da tabela, não vou ficar lendo a tabela para não ficar cansativo. Vocês vão notar que quanto mais jovem é a criança, menor vai ser o tempo de tela que ela deveria ser exposta. Porque quanto mais tempo de tela a criança vai ter, maior a chance da criança ter alguns problemas no seu desenvolvimento e aprendizagem. E nós sabemos que, na prática, os jovens hoje, especialmente você mesmo, eu também passei por isso, nós tivemos acesso às telas muito precocemente. Então, ainda com 5, 4 anos, eu assistia vários filmes, eu passava o dia inteiro em frente à televisão, e isso não mudou até o final da minha adolescência. E, na época, não tinha muito o que fazer. Ou seja, não haviam pesquisas científicas, não haviam estudos sérios, consolidados, que comprovassem que aquilo poderia trazer algum malefício para o desenvolvimento infantil. Mas, de tanto se notar, acabou-se estudando esse assunto e percebeu-se que sim. Se você é jovem e você tem acesso às telas muito precocemente, e aí vale classificar o que é tela. Tela é qualquer aparelho audiovisual. Então, tablet, celular, computador, a própria televisão. Se você tem acesso a essas coisas muito precocemente, provavelmente você vai ficar ansioso. Ou seja, a tela é viciante. Imagina, você é criança e vê um aparelho mágico que brilha, aquilo vai te chamar a atenção. Ainda mais hoje em dia que os desenhos são super estimulantes, são realmente hipnotizantes. Então, muitas pesquisas indicam que uma criança, quando tem acesso às telas, isso vai desregular o sono dela, porque vai inibir a produção hormonal que regula o ciclo circadiano da criança, vai atrapalhar a alimentação da criança, porque a criança, você vai querer comer em frente às telas, e nós também sabemos que o marketing por cima dos alimentos feito nas propagandas em telas acaba influenciando a criança a querer comer alimentos que não sejam tão saudáveis assim, que tenha tantos benefícios para ela. Depois, atrapalha a interação social da criança, porque a criança vai querer passar o dia inteiro em frente às telas, a gente vê que até os adultos são assim. E de um dos efeitos mais maléficos tem também a questão da higiene, ou seja, a criança não vai se higienizar corretamente para tão rapidamente conseguir voltar para as telas, e a criança corre o risco de não aprender a escrever e ler corretamente. Porque essa habilidade cursiva de você escrever não é algo natural no ser humano. Se você pegar um ser humano, o nosso cérebro, desde que você é um bebê, se você for uma pessoa saudável, ele já vai ter todos os requisitos necessários para você aprender a falar. Você só precisa ouvir alguém falando perto de você e naturalmente você vai aprender a falar. Mas o mesmo não acontece com a escrita. Ou seja, a escrita é uma invenção muito recente, cerca de 5.000 anos. Então, para uma pessoa aprender a escrever, ela tem que forçar o cérebro dela a mudar.
Então, por isso que é algo arte, tipo, é uma arte mesmo, é algo artificial, não é algo inerente ao ser humano. Ou seja, é inerente ao ser humano falar, é inerente ao ser humano respirar, é inerente ao ser humano andar. Se o ser humano tem pernas, é porque ele tem que andar. Ou seja, a perna tem finalidades. Mas escrever, isso não é inerente. E nós sabemos que quem escreve tem um cérebro diferente de quem não sabe escrever. E o mesmo vale para leitura. Quem sabe ler tem um cérebro diferente de quem não sabe ler. Então, nossos antepassados demoraram muitos anos para desenvolver essas técnicas, desenvolver, digamos, isso próprio do ser humano, a arte, a escrita, a literatura. E quando você tem acesso muito precocemente às telas, você corre o risco de não aprender de forma eficiente essas habilidades básicas, que é escrever de forma proficiente, ler um texto mais profundo, porque nas telas dificilmente você vai ter acesso a um texto mais profundo, porque a tela não é feita para isso. Ninguém vai querer ficar lendo textão no Instagram, textão de filosofia, textão de política. Ninguém vai ficar perdendo tempo se você pode ir para um TikTok da vida, se você pode assistir um vídeo rápido, um vídeo curto. Então, as redes sociais são imediatas e são instantâneas. Não é um lugar que você vai ficar refletindo. É um lugar para divertimento. E aí, claro, também tem a desregulação da dopamina. Ou seja, você só vai querer ver coisas que te divertem o tempo todo. Corre o risco também de você ficar preso na bolha digital. Ou seja, de você só ver conteúdos de pessoas que concordam com você. E aí você se torna menos empático, porque você não consegue entender como a outra pessoa pode pensar diferente. Então, esse primeiro motivo, ele tem muito a ver com a questão fisiológica. Se você tiver acesso às telas, principalmente muito jovem, isso pode atrapalhar a sua aprendizagem, o seu desenvolvimento. Você pode ficar ansioso, pode pegar um problema de visão, você pode não aprender habilidades básicas como a escrita e a leitura de forma proficiente. Você não vai conseguir interagir com as pessoas, porque você não consegue mais diferenciar o que é tela e o que é mundo real, e você começa a achar a realidade chata. Você olha para aquela realidade virtual, tudo instantâneo, tudo acontece rápido, e você corre o risco de não conseguir viver a sua vida concreta, a sua realidade, que você vive de forma plena. Você quer ficar sempre com o rosto diante das telas. Há muitos vídeos, há muitos conteúdos que tratam só sobre isso. O primeiro motivo é essa disfunção da sua inteligência, ou seja, essa disfunção intelectual. Segundo motivo, dependência, é uma consequência direta da primeira. Corre-se o risco de, se você ficar muito em frente às telas, você se questionar: o que eu faço sem elas? E aí entra o tédio. Ou seja, você aprende a viver apenas no ver distante. O que eu quero dizer com isso? Existe uma realidade imediata, uma realidade que está diante de você. No meu caso, eu posso olhar para trás e vou ver essa cortina atrás de mim. Se eu olhar para frente, atrás da câmera, eu vou ver uma parede. Ou seja, isso é imediato a mim. Nós, seres humanos, nós conseguimos transcender o tempo e a matéria no ponto de que, mesmo diante da parede que está diante de mim, eu consigo pensar no que está além da parede. E eu consigo transcender no tempo porque eu estou no presente, mas eu consigo pensar no passado e consigo pensar no futuro. Então o ser humano ele não fica preso, ele não fica condicionado à sua situação imediata. Nós conseguimos ir além. E no caso da televisão, no caso das telas, a gente consegue perceber isso com mais precisão. Você pode estar na sua casa e assistir uma final do seu time de futebol que está acontecendo na Europa, que está acontecendo em um outro estado que você não esteja. Então, as telas conseguem fazer com que nós vejamos realidades distantes. E aí corre-se o risco de você ficar imergido e só querer viver dessas realidades, esquecendo de se ver sua própria realidade concreta. Então, a dependência é muito perigosa, não tem muito o que falar, ou seja, você vai passar horas, não vai produzir direito as coisas, não vai estudar corretamente, porque você não consegue largar o celular, você não consegue largar o computador, não consegue parar de assistir séries, mas justamente as redes sociais. Você não consegue parar de sair das redes sociais. E aí o tempo inteiro passa, a vida inteira passa, e você percebe que não fez nada produtivo, porque estava diante de uma tela. Então o segundo motivo é a dependência. Terceiro motivo, a manipulação. E aqui é uma questão mais grave. Primeiro ponto, uma pessoa manipulada, se a manipulação for feita corretamente, a pessoa não percebe que está sendo manipulada.
O que é que nós sabemos? Existem alguns tipos de comunicação. Eu posso conversar com você apenas verbalmente. Eu posso ligar para você, uma chamada telefônica, que é cada vez mais raro, né? Que hoje as pessoas têm a tendência a fazer videochamada, ou tendem a conversar por mensagem apenas. Eu posso fazer por você uma comunicação meramente verbal, ou eu posso me comunicar com você de uma forma audiovisual. Você pode me ver e eu posso gesticular enquanto falo com você, que é o que está acontecendo agora. O que é que nós sabemos? A comunicação audiovisual, ela tende a ficar mais na nossa memória. É mais difícil esquecer quando alguém se comunica com você de forma audiovisual. Por que isso acontece? Porque você está conseguindo abarcar vários sentidos da pessoa. Você está abarcando a visão, você está abarcando a audição da pessoa. Eu posso gesticular, eu posso falar de um jeito diferente, eu consigo mexer com a fantasia da pessoa, a imaginação dela. E é isso que as telas fazem. Ou seja, os filmes, os diretores, os roteiristas, eles fazem as cenas de certas formas, eles colocam certas músicas tentando emocionar você, porque eles percebem, eles sabem que a imagem e a forma como as coisas são ditas, e uma música de fundo provavelmente, isso tudo junto vai conseguir marcar sua memória e influenciar você de uma forma mais eficaz do que meramente um texto. Então, a manipulação via telas, ela é muito mais eficiente que a manipulação via livro. Por quê? Porque o livro, ele é apenas textual. Quando você está lendo um livro, você está vendo letras mortas ali. Então você tem que fazer o esforço de interpretar o que está escrito no livro. É possível ser manipulado com um livro? É possível, mas é mais difícil, porque como tem aquela questão de que você tem que imaginar o que você está lendo, exige um esforço intelectual maior. Então, o audiovisual é usado há tempos para manipular as pessoas. Como é que funciona na prática? Corre-se o risco da pessoa começar a ficar muito exposta às telas e, com o tempo, ela começa a esquecer ou ela não consegue mais diferenciar o que é a realidade concreta, ou seja, o que é o mundo real, e o que é aquilo que ela vê nas telas, o mundo fictício, ou seja, a ficção. Então, uma pessoa corre o risco, por exemplo, de assistir um filme de ação em que o protagonista ele consegue cair de escadas e não morrer, ele consegue levar tiros e todo mundo persegue ele e ninguém consegue matar ele. Não é uma crítica a John Wick, tá? O filme é bem interessante, mas é basicamente isso o filme. Um homem, seus 40, 50 anos, que anda pela cidade de peito aberto, todo mundo tentando matar o cara cai de escada, é atropelado e nada acontece com ele. Corre o risco de você assistir aquilo e você achar que é real. Ou seja, eu posso ser o John Wick. Então eu vou sair por aí, eu vou sair matando todo mundo e eu vou ser atropelado, eu vou cair de escada e nada vai acontecer comigo. E a resposta é não, meu amigo. Se você cai de uma escada, provavelmente você vai morrer, vai quebrar o pescoço. Se você é atropelado por um carro, você nem levanta. Tipo, você não é o John Wick. John Wick é um personagem fictício. Então a pessoa começa a ver filmes de guerra no filme de guerra, a guerra vai ser glamorizada. Você vai ver o lado bom da guerra. Mas o filme vai ocultar o lado negativo da guerra. E aí a pessoa começa a ter uma falsa noção do que é a violência na realidade. Ela começa a achar que a violência, a guerra é algo bonito. E a pessoa começa a pensar nisso e com o tempo ela começa a esquecer porque que ela está pensando desse jeito. Ela não sabe que foi um filme que ela assistiu ou foi um documentário, que aquilo marcou ela e ela esqueceu. E ela acha que por ela mesma, ela acha que a guerra é algo bom. O mesmo vale para o sexo. O sexo na vida real, ele exige consequências. Ou seja, a consequência mais imediata é você ter um filho, você engravidar alguém. Ou seja, quando você se une a alguém de forma carnal, existe uma série de consequências que você vai ter com aquela pessoa. Primeiro que, uma vez que você se uniu com uma pessoa sexualmente, vocês têm um certo vínculo. E não tem mais como quebrar esse vínculo. Você pode transmitir uma doença, você pode ter um filho com a pessoa, você vai ter um partilhar de sentimentos. Só que, com o passar do tempo, você vai assistir uma novela, você vai assistir um filme, e você vê que os personagens, geralmente, eles trocam de parceiros sexuais como se fosse roupa. Ou seja, eles vivem uma vida sexual e não tem consequência nenhuma daquilo que eles estão fazendo. A pessoa assiste isso e ela começa a acreditar que realmente é assim na vida real. A pessoa assiste vídeos de conteúdo adulto, se é que vocês me entendem,
E ela começa a se frustrar porque na vida real a vida sexual não é daquele jeito. Ou seja, a pessoa assiste um filme de ação, ela assiste um Velozes e Furiosos da vida, e ela vê lá o carro tipo, pulando a ponte para o outro lado, ela fica, mentira, isso jamais poderia acontecer. Mas quando a pessoa vai assistir um filme erótico, ela não consegue perceber que também ali é uma ficção, é um filme roteirizado, ou seja, existe um diretor por trás de toda aquela cena, existe pausas, os atores geralmente param para descansar, depois voltam o mesmo take. Então a pessoa, ela começa a não perceber que aquilo é apenas uma ficção, e ela começa a querer viver a vida real como se fosse ficção. E é triste, porque quando você começa a ser manipulado pelo que você consome, você começa a jurar para todo mundo que conversa com você que você pensa por você mesmo. Esse é o argumento clássico. Eu assisto qualquer coisa, mas eu não sou influenciado. Eu penso por mim mesmo. E a pessoa não percebe que esse próprio pensamento já é manipulado. Ou seja, todos nós somos influenciados. Tudo que você consome, tudo que você assiste, tudo que você lê, isso vai te influenciar de alguma forma. Agora a diferença é, quando você tem consciência disso, você consegue usar isso que você consome ao seu favor. Agora, quando você não tem consciência, é difícil. E qual é o problema? Veja, nós temos uma geração que teve acesso às telas muito precocemente. Então, provavelmente a nossa geração não foi bem alfabetizada, não foi bem educada. Ou seja, nós não temos, a maioria das pessoas não tem uma proficiência na leitura e na escrita. Muitas pesquisas indicam que de 3 a cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. Isso daria em cerca de 60 milhões de brasileiros, o que inclui muitas pessoas que já se formaram, pode incluir até mesmo professores. Então, o que acontece? O que é o analfabeto funcional? É uma pessoa que ela sabe o que é uma letra, ela sabe o que é um número. O analfabeto funcional, ele sabe ler palavras, ou seja, ele sabe decodificar códigos, mas ele não consegue entender o que o texto está dizendo. Ele lê as palavras, mas se você pedir para ele explicar para você o que está escrito no texto, qual é o sentido do texto, ele não vai conseguir te explicar. Ele só consegue ler o que está escrito expressamente no texto. Ele não consegue ver o espírito do texto. E ele também não domina o básico de matemática. Então, se você é uma pessoa que não é alfabetizado, você é uma pessoa que não sabe ler um texto mediano, e além disso você não faz um esforço para aprender essas habilidades, porque você passa o dia inteiro consumindo conteúdos rasos, você passa o dia inteiro somente consumindo conteúdos fáceis de rede social, vendo ficção, aí é que você não vai ter mesmo essa capacidade de assistir um conteúdo e não ser manipulado. Porque você já tem uma educação deficitária. E é muito fácil manipular alguém que não tem uma educação bem formada, uma educação bem sólida e estabelecida. Então esse motivo é muito grave e triste, que uma pessoa que é manipulada nem percebe que é manipulado. Você consegue perceber isso no marketing. Ou seja, um bom marketing, seja um bom vendedor, ele consegue te vender as coisas e você nem percebe que já foi vítima do marketing dele. Você consegue ver isso com as grandes empresas de alimentação. Você consegue perceber isso com a questão de que você todo ano tem que trocar de celular, todo ano você tem que trocar de carro. Ou seja, essa cultura do consumismo consegue entrar na cabeça das pessoas e as pessoas nem se dão conta. São pessoas manipuladas. Quarto motivo, a insensibilidade. E qual é o problema desse daqui? Nós somos seres humanos e como seres humanos, nós temos uma certa dignidade. Nós somos pessoas, e aqui posso fazer um vídeo futuro explicando o que significa ser pessoa, segundo a filosofia clássica, mas o ser humano, ele é diferente de uma porta. O ser humano, ele é diferente de um animal. Ou seja, e mesmo se você considerar o ser humano como um mero animal, é um animal racional. Como nós estamos dotados de razão, isso já dá uma certa importância maior em nível hierárquico a gente do que os outros animais irracionais. Então, diante do sofrimento humano, diante das coisas que acontecem ao nosso redor, se portar como ser humano é ter a capacidade de se sensibilizar com o sofrimento alheio, por exemplo. E quando você assiste muitas telas, com o passar do tempo, e quase sempre acontece isso, você vai perder a capacidade de ter uma harmonia dos seus sentimentos. Porque, veja, você liga a TV, aí o repórter ele vai narrar para você um acidente grave que deixou 10 feridos. Mas enquanto ele fala esse acidente grave, ele faz um take para fazer propaganda de uma pasta de dente. Então o repórter está super sério, dizendo que está preocupado, que é um absurdo aquele crime, que deixaram 10 feridos.
Depois ele corta e você já vê o repórter sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, está tudo bem, a vida é bela, compre a pasta de dente. Corta o take novamente, o repórter está triste novamente. Aí depois você assistiu a 10 feridos, comercial da pasta de dente. Depois você já vai saber o que fulano, o famoso, fez e postou na internet. Então veja que existe um misto de emoções. Você vê, é falado sobre a morte, é falado sobre uma pasta de dente, com um repórter sorrindo como se nada tivesse acontecendo, não tivesse narrando, afinal de contas, 10 pessoas que foram vítimas de um crime, e depois já vai falar algo sobre a vida de uma pessoa famosa, uma influência da vida, que nada tem a ver com o assunto original. Então, de tanto você ver violência, de tanto ser banalizada a violência, de tanto se narrar crimes, você corre o risco de não conseguir se sensibilizar com o sofrimento alheio. Então é por isso que não é interessante. Ou seja, você ficar o tempo todo assistindo vídeos de crimes, o tempo todo assistindo jornal só para ver barbaridades. Pode correr o risco de, com o tempo, você não se preocupar com a vítima. Você só assiste por curiosidade. Ou seja, só assiste por hobby, afinal de contas. E quando você vê algo acontecendo diante da sua vida mesmo, você corre o risco de não conseguir se emocionar, no sentido de que não consegue entender o que está acontecendo com a pessoa, não consegue ajudar a pessoa, porque você perde esse tato. Você perde essa desarmonia sentimental dos seus sentimentos, das suas sensações. É uma consequência da manipulação. Ou seja, o repórter, e não estou criticando os repórteres, no fundo, ele é um retórico. É algo de sofística. Assim, ele tem que convencer você para ficar no programa, ele tem que reter a audiência. Então, você vai sendo massificado, você vai sendo arrastado junto com as outras pessoas, e aí é o tempo todo mudando as suas emoções, porque se o tempo todo falar coisas negativas, você vai sair do vídeo, mas se só falar coisas boas, você tende a ficar entediado também e sair do vídeo. Então tem que ser uma harmonia. Tem que ficar, fala algo bom, quando você está entediado, dá uma recompensa boa. E fica nesse ciclo constante, pensa que não. Você está o dia inteiro em frente a uma tela e não conseguiu sair de lá, porque você é escravo dos seus sentimentos, porque os seus sentimentos estão desestabilizados. Então, a insensibilidade perante a vida humana, porque você se colocou diante de uma tela e não consegue diferenciar o que é fictício do real, é algo também preocupante. E o último motivo é algo mais profundo, é a chamada despersonalização. Eu acabei de falar há alguns minutos que o ser humano é pessoa. E aí, a forma como você manifesta o ser pessoal, a gente chama de personalidade. Todo ser humano tem uma personalidade. E algumas pessoas, elas têm mais personalidade do que as outras. Nós dizemos que uma pessoa, ela tem a personalidade forte quando ela consegue ter um jeito próprio dela, que é bem marcante. Ou seja, quanto mais único é a pessoa, mais personalidade ela tem, digamos assim. E qual é o problema? Quando você consome muitas telas, quando você só consome o que as outras pessoas consomem, você corre o risco de ser massificado. O que significa isso? Você só vai pensar como os outros pensam. Você só vai comprar o que os outros compram. Você só vai ler o que os outros leem. Você só vai assistir o que os outros assistem. Fica naquele ciclo. Netflix soltou uma série, tem que assistir. Saiu, vai ter show do fulano na cidade, eu tenho que ir porque todo mundo vai. Vai ter uma festa na cidade tal, tenho que ir porque meus amigos vão. Ou seja, você não consegue pensar por você mesmo. O Machado de Assis, antes mesmo de haver essa cultura das telas, ele fez um conto chamado Teoria do Medalhão. A Teoria do Medalhão, o pai do garoto vai dar conselho para ele, porque ele vai fazer 21 anos, e ele fala que é muito importante você fugir da solidão e fugir do silêncio. Porque quando você está isolado das pessoas e quando você permite que o silêncio impere na sua mente, você começa a pensar por você mesmo, você começa a ter pensamentos próprios. Então o risco que você corre de ficar o tempo todo em frente às telas, o risco que você corre de o tempo todo ver o que as outras pessoas consomem e ficar nesse estado de curiosidade leviano o tempo todo, é que você esquece de você mesmo. E aí quando você vai olhar para a sua vida, você é apenas mais um. Ou seja, você não fez nada de diferente. Você não se diferencia dos outros. Você apenas está seguindo a manada. Existe um jovem que vai ser canonizado como santo
pela Igreja Católica, Carlos Acutis. E existe uma frase, ele tinha uma frase bem interessante. Ele dizia que todos nós nascemos originais, mas muitos de nós, infelizmente, vamos morrer como fotocópias. É esse efeito da massificação, da despersonalização. Todo mundo tem algo de único, todo mundo tem algo de pessoal. Ou seja, um autor chamado Chesterton, ele vai dizer que todo mundo tem um gênio dentro de si. Mas um artista é alguém que consegue expressar a sua genialidade para fora. Então veja, a vida de todo ser humano, qualquer pessoa, uma criança não é muita coisa porque a criança não fez muita coisa na vida. Então a criança ainda não tem história. Mas qualquer pessoa que tem alguns anos de vida, se você tentar escrever a vida daquela pessoa, vai ser uma história fantástica. A vida mais simples que você imaginar vai ser uma vida fantástica se você pegar isso na mão de um artista. Então veja, todo mundo tem algo de fantástico dentro de si. Todo mundo tem algo de genial. Um artista é alguém que consegue expressar isso de tal forma que todo mundo consiga perceber. Então, para você conseguir colocar para fora aquilo que você tem de único, aquilo que você tem de genial, aquilo que você tem de pessoa, a sua personalidade, para você ter uma personalidade bem formada, você precisa ter os recursos para isso. Precisa dominar a linguagem, precisa saber narrar o que acontece com você e precisa ter uma cultura bem sólida. E aí, isso geralmente você consegue com a literatura, isso geralmente você consegue com os livros, isso geralmente você consegue assistindo bons filmes, conhecendo boas pessoas. Mas se você fica preso o tempo todo, somente nas redes sociais, em frente às telas, somente fazendo o que as outras pessoas fazem, nessa cultura de massificação, você vai acabar perdendo a sua vida, percebendo que, no fundo, você não foi você mesmo. Você foi o que as outras pessoas colocaram na sua cabeça. O que é algo perigoso e é algo triste no final das contas. Então, esses foram alguns motivos de por que você deveria ter um certo cuidado com o tipo de conteúdo que você consome e principalmente com o tempo de exposição que você fica em frente às telas. Principalmente se você for jovem, porque vai atrapalhar a sua aprendizagem, vai atrapalhar seu domínio da leitura, vai atrapalhar seu domínio da escrita, e aí você não vai ter um pensamento próprio. E você vai ser apresentado a muitas realidades que nem se caberiam à sua idade. Por exemplo, ultimamente aquele youtuber Felker, ele está falando muito sobre adultização. E esse é um dos perigos da internet. Quando você coloca as telas diante de um jovem, ele vai começar a ter acesso à sexualidade quando ele nem está preparado para falar dessas coisas. Então, não é preciso ter pressa. Se você é jovem, foque nos livros. Aprende a ler primeiro, aprende a escrever, aprenda a matemática básica. E se você é adulto também, pare de fazer as coisas só porque os outros fazem. Pare de querer assistir a série só porque todo mundo está assistindo. Comece a fazer as coisas por você mesmo. E comece a desenvolver uma cultura sólida, para no final de tudo, você conseguir ser alguém diferente, ou seja, ser alguém pessoal, ter a sua própria personalidade. Nesse canal, trataria sempre acerca disso. Então, sempre estarei falando sobre literatura, sempre estarei tratando de alguma reflexão. Então, se esse tipo de conteúdo é útil a você, e provavelmente será, porque se você chegou até o final desse vídeo, que já ficou bem prolongado, é porque você se interessa por isso e você sente que é possível ser melhor. Ou seja, é possível usar a internet para autodesenvolvimento, não apenas para diversão. Considero que você se inscreva nesse canal, fique por aqui, compartilhe, assim você consegue ajudar esse conteúdo a chegar a mais pessoas e até mais.